E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, crianças e não crianças, adultos e não adultos. Eu estou aqui hoje para um super especial de dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, feriado e dia de Nossa Senhora Aparecida, que tem uma história super especial, que é aquela santa que não tinha peixe no rio, foi jogada às redes, veio o corpo da santa, aí depois jogaram de novo, veio a cabeça da santa, e depois vieram muitos peixes. É isso aí. É por isso que é feriado, porque é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Não por ser dia das crianças, tá certo? Mas hoje vamos relembrar o nosso momento de infância, porque só cresce quem quer. Eu sou considerado o Peter Pan, porque eu não quero crescer. Eu só vou crescer para certas coisas. E para começar o vídeo de hoje, vamos começar com poesia de Cecília Meirelles. Quase que não sai. A criança adora no trapézio trapezista. De tanto rir, quase chora com o palhaço equilibrista. O circo é festa na hora, nos mostra o malabarista. Mas quando vai embora, a saudade é o que fica. E é isso aí, vamos começando. Para começar, vamos falar de criança. Criança é compreendido a infância até os 12 anos de idade. 12 anos de idade. Mas tem gente que prolonga a sua infância até os 80, 100 anos, até enquanto viver. Essas são as pessoas felizes. Só que vamos para a maioridade legal. A maioridade, a pessoa deixa de ser criança, adolescente, legalmente, quando completa 18 anos. Mas pode votar com 16. Para começar, antes de falar da parte boa, de relembrar, de fazer uma parte saudosista, a gente tem que botar também uma coisa na cabeça, uma consciência de cidadão e de político, de ser político, ainda mais que vai ter eleições de novo, aí segundo turno, vamos escolher pessoas que farão o nosso Brasil, nosso país florescer ou então cair de uma vez. E é uma comparação que eu não consigo entender. Como é que somos maduros o suficiente para com 16 anos escolher quem vai comandar o país, um estado ou uma cidade, e não somos maduros o suficiente para responder sobre os nossos atos legalmente. É isso que eu não entendo. Mas, se a maioridade penal chegar para 16 anos, todas as nossas leis têm que ser revista. E esse país, a gente já sabe que, infelizmente, tem muita coisa nesse meio que não é tão levada a sério. Por exemplo, na época das eleições, eu descobri agora há pouco que tem uma lei horrível, caduca, que é de sabe lá Deus quanto, que transforma o ato criminoso menos importante do que o ato de votar. Então, a pessoa só pode ser presa se for pega em flagrante. Por isso que você viu aí muita baderna, muita coisa, a Força Nacional tentando dar cobertura, porque só pode ser presa em flagrante. É mais importante votar do que cometer crime. É mais importante ser preso, votar do que ser preso cometendo crime. Aí você é solto. Mas vamos lá. Começando a relembrar que coisas do nosso passado. Primeiro eu vou pedir silêncio. Vamos começar pelo show da Xuxa. Show da Xuxa, quem é que não teve? Quem teve uma infância e que passava isso na época, o show da Xuxa na época, lembra muito bem como era divertido você acordar, tomar café da manhã com a Xuxa e o Samuca na frente da TV. Lógico que seu café da manhã muitas vezes não tinha o que ela mostrava lá, né? Eu também não gostava de pera. Tem pera, tem uva, tem, se tem maçã, então tá bom. Lembra disso? Lembra, com certeza. Fazia a ginástica da Xuxa, que ela deitava no chão, botava a bunda pra cima, ficava com as pernas lá e fazia bicicleta. Lembra disso? Lembrou? Eu sempre tive um sonho de mandar o meu desenho pra Xuxa, que eu gostava de dar uns rabiscos, né? Queria que meu desenho aparecesse lá no show da Xuxa. Mas, infelizmente, nunca foi, porque também minha família nunca mandou, né? Dizia que ia mandar, mas nunca mandou. Uma vez eu descobri uma caixa, uma gaveta lá no criado mudo da cama da minha avó, onde tinha os meus desenhos guardados. Mas tudo bem, foi uma frustraçãozinha, mas nada que uns 15 anos de terapia não resolvesse. Sim, e tinha o Praga, as Paquitas, todas as meninas queriam ser Paquitas, e no final do programa, quem não lembra da Xuxa colocando aquele monte de faixa e coroa, sendo coroada rainha pelo público e pegando sua nave espacial e
indo embora. Eu tinha uma curiosidade de saber onde a nave ia buscar ela e para onde a nave iria deixar a Xuxa. Lembrando que o show da Xuxa começou no dia 13 de junho, tá tudo anotado aqui, tá? De 1986 e terminou em 31 de dezembro de 92. Aquele famoso programa final, presença de Ayrton Senna, que tem entrevistas que dizem que ela falou que se pudesse, daria mais beijo para ele continuar vivo, porque ela beijou a quantidade certa de anos que ele ainda viveria. Então, por favor, quando você for beijar a Xuxa, não peça para ela beijar por ano, tá? Dá um beijo só, tá bom? Um beijo só, tá? É a história, pô, não posso fazer nada. Mas vamos lá. Primeiro desenho que me marcou. Vou dizer aqui o que me marcou, se você tiver alguma coisa que marcou mais ainda, aí você manda aí. Foi o Cavalo de Fogo. Quem não lembra de Cavalo de Fogo? Cara, eu me acordava de manhãzinha pra ir pro colégio, aí arrumava tudo com sono e ligava logo a televisão pra ver se passava Cavalo de Fogo. Infelizmente, né, tem leis no YouTube em que eu não posso colocar aqui trechos de desenho, porque senão vai ser exposição de trabalho de terceiro, sei lá, alguma coisa assim, em que me proíbe de passar esses trechos desses desenhos, as aberturas e tal. Então você deve lembrar daquela música, No Meu Sonho eu já vivi. Quem não lembra disso? Um lindo conto infantil. Quem não lembra, não teve infância. Procura aí Cavalo de Fogo, os episódios, você vai adorar. O Cavalo de Fogo teve os primeiros episódios exibidos em 1986, cara. 1986. Será que o negócio é novo? Mas resiste até agora, porque eu sou apaixonado. Quantas vezes passar na televisão eu tô assistindo. Outro desenho que virou até um apelido para mim, principalmente na faculdade, foi o Fantástico Mundo de Bob. O que era o Fantástico Mundo de Bob? Era simplesmente um desenho onde um menino chamado Bob Generick, junto com a sua incrível imaginação, viajava pelo mundo criativo de tudo que acontecia. Tudo que acontecia que ele não entendia direito, ele ia imaginar para tentar compreender. Por exemplo, a chegada dos novos irmãos, a descoberta do amor pela sua amiguinha de escola, a ida a primeira vez à escola, o Halloween e tal, essas coisas. E ele tinha um cachorro chamado Rufus e um boneco, que era dois bonecos, né? Era uma aranha muito louca e uma abobrinha espacial chamada Capitão Squash. Quem não lembra, lembrou, né? Tem que ser que lembrou. Aquele bonequinho do cabeção, muito fofo, por sinal. Que era o Bob, que começou em 1990 e terminou em 1998. Cara, vê só, 1990. Terminou em 1998. E tá tão fresquinho assim na memória da gente que lembra, né? Que viveu essa época. Mas vamos lá, continuando. Tem mais aqui. Esses eram um show de bola. Esse é brasileiro. E era Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Deixa de ser besta que eu já sabia. Tem uma brincadeira dessa quando eu era pequeno. Mas eram uns trapalhões, cara. Quem viveu uma infância legal e que curtia coisas brasileiras, viveu os Trapalhões. Que no começo passava todo domingo, depois do Fantástico, se eu não me engano, e depois começou a passar em outros dias e horários. Chegou até uma época a passar de meio-dia, reprisar e tal. Era muito bom, cara. Teve o falecimento do Zacarias, aí ficou só Didi, Dedé e Mussum. Depois teve o falecimento do Mussum, Didi e Dedé se separou, agora estão de volta, quer dizer, não estão de volta. Voltaram, fizeram um pouco de trabalho juntos, mas agora o Didi parou de fazer coisas, porque também, né, deixou de ser os Trapalhões para ser Didi, Lili, Lili, Didi, Didi, Lili, Lili, Didi, Lili, Lili, Didi. Aí perdeu um pouco o foco, aquele foco que tinha dos 4 amigos que faziam graça na TV brasileira. Cara, e era muito bom, porque tinha crítica social, crítica política e tudo muito bem humorada, com um texto genial, que a maioria das vezes, se eu não tiver errado, era escrito pelo próprio Renato Aragão, que é um gênio, é um palhaço genial. Mas depois ficou só bombinha, rato, água e extintor de incêndio, né? Mas vamos lá. Continuando, depois dos Trapalhões teve a TV Colosso, que quando saiu o show da Xuxa do Ar, entrou a TV Colosso em 1993. Que quem era a TV Colosso? Era uma TV formada por cachorros. A Priscila, o Gilmar, o Capachão, tinha muitos, cara. Eu adorava as pulgas azuis.
eram muito toscas. As pulgas eram muito legais. Eu gostava demais. Eu não sei por que não volta essas coisas tão boas, TV Colosso e tal. E foi na TV Colosso que eu tenho que pular aqui na minha lista, porque eu não coloquei na ordem, mas foi na TV Colosso que surgiu um sucesso que há 20 anos, está comemorando 20 anos, está sendo produzido o filme, que eu acho que você já sabe do que eu estou falando, né? É os Power Rangers. Há 20 anos, cara, 20 anos foi na TV Colosso que os Power Rangers surgiram. E faz sucesso até hoje. Tá sendo gravado um filme, mudou de produtor agora, que era o produtor do Star Trek, agora veio, ou vai vir outro produtor, mas o filme vai vir aí pra você que viveu essa época boa, relembrar tudinho. Cara, eu me lembro uma coisa, eu era gordo. E no seriado dos Power Rangers tinha o Book e o Skull, que era um gordo e um magro, que não eram super-heróis, davam o tom de comédia na coisa e sempre provocava muitas atrapalhadas. E eu era sempre colocado nas brincadeiras, nunca como um Ranger, mas como o gordo da história. Ou então, como eu ainda era gordo, o pessoal era os Power Rangers e eu era o monstro. Outra coisa que eu nunca entendi, os monstros sempre era difícil de andar, de se mexer e tal, e sempre no começo do episódio, quando aparecia, dava uma surra nos Power Rangers, que eles quase morriam, quase perdiam os poderes, mas depois eles se recuperavam e davam a volta por cima, mas tudo com aquela lentidão e tal, e tal, e tal. Pra quem não lembra, eu já disse até aqui em outros vídeos, o gênero dos Power Rangers é o gênero Tokusatsu, só pra deixar claro. Mas era muito bom, cara, muito bom. Depois de TV Colosso, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tiveram duas versões. Eu disse depois, mas por que depois? Porque tiveram a versão bem antes, de 1900 e... Deixa eu ver aqui, viu? Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1977 a 1986, olha só, 1977 a 1986, com a famosa Emília, Narizinho, Pedrinho, a Cuca, a tia Anastácia, todos esses personagens do folclore brasileiro que brilhantemente foram escritos por Monteiro Lobato e levados aos livros, que virou também brilhantemente uma série maravilhosa, exibida na TV Globo, exibida na TV Cultura, e depois feito o remake, que eu acho que até o ano passado, ou no começo desse ano, estava sendo exibido pela TV Futura também, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, se ainda não tiver no ar, né, que eu não sei. Que foi feito de 2001 a 2007 na TV Globo. Isso aí, o que até interpretado brilhantemente é a Emília, né, que é um dos personagens mais marcantes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pela Isabelle Drummond, que agora está como a Megan, da novela Geração Brasil, na novela das 7. Vamos lá, Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, quem não lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? O Nino, Dr. Vitor, Zeca, Pedro, Biba, a Cobra Celeste, os Passarinhos Cantores, Tap e Flap, o Mal e tudo mais. Tá passando de novo na TV Cultura. Foi um dos sucessos da TV infantil da época e produzido pela TV Cultura. Inclusive, tá tendo a exposição com todo o material usado na produção. E, cara, eu infelizmente, eu moro muito longe. Eu moro no Nordeste, né? Moro no interior de Pernambuco. Mas uma das minhas vontades era ver essa exposição, cara. Cara, eu sonhava em visitar o castelo de verdade. Pra mim, aquilo existia. Pra mim, o Nino era um aprendiz de feiticeiro e o Dr. Vitor um super bruxo, doido pra ouvir uma das histórias da Morgana, virar aquele soldadinho e rodar pra entrar no quarto do Nino, que isso era fantástico. Hoje, poucas vezes a gente vê uma construção, né, de um seriado pra criança com tanta pureza, com tanta cultura para ser mostrada, né? Informação e tal, específica para criança, né? Mas ainda existe por aí. Por exemplo, 1000 patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só 999 patinhos voltaram de lá. 999 patinhos, vou cantar até o final. Foram passear... Mentira, vou não. Depois do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Castelo Rá-Tim-Bum, vieram os Cavaleiros dos Zodíacos. Aí já são mais coisas internacionais. Isso aí já foi uma invasão japonesa de uma cultura bem distante da nossa, trazida pela extinta TV Manchete, que também fez muito sucesso na área infantil.
trouxe Clube da Criança, trouxe e lançou a Xuxa. Quem lançou a Xuxa foi a Manchete, quem lançou a Angélica, lógico, todo mundo sabe, a Manchete. E quem lançou também os Cavaleiros dos Zodíacos e muitos outros animes no Brasil foi a TV Manchete, né? O estilo do Power Rangers veio na TV Manchete com Jaspion, Jiraiya, Giban, Kamen Rider, Black Kamen Rider RX, os Troopers, não, os Troopers foi na Globo, o Inspector e Giban, tiveram Lion Man, tiveram tantos desse estilo que eu não sei quem foi o responsável por fazer a programação da Manchete com esse tipo de material, mas essa pessoa merecia um prêmio, mesmo que morta, merecia até uma estátua para dizer assim: eu fiz a infância de muita gente valer a pena, eu dei um prêmio para os geeks e nerds sem saber, mas eu dei. Esse cara merecia toda essa louvação. Pois é. Ele, pelo menos, fez muito bem a minha infância, né? Principalmente os Cavaleiros dos Zodíacos, que agora, né, há pouco tempo, lançaram um filme que, infelizmente, eu achei muito fraco o filme. Tem um gráfico de game, o gráfico ficou massa, as armaduras novas, eu gostei daquele toque meio Transformer que aconteceu. Gostei dos efeitos dos golpes e tal, mas eu achei que pra Saga do Santuário ficou uma coisa muito resumida. A Saga do Santuário, pra mim, é um dos carros-chefes do desenho. E é uma das coisas que tem detalhes que, pra mim, se deixar aberto como foi deixado, fica sem sentido. Se você é uma pessoa que não assistiu o seriado e vai assistir o filme, você fica meio perdido. Eu tive essa sensação. Porque tinha muita coisa na história que era desvendada ao longo daquela difícil jornada das casas. E pra mim a sensação que ficou foi que as casas dos signos estavam muito próximas uma da outra e não tinha desafio nenhum passar por elas. Era só o seguinte, uma disputa de força, onde vamos lá, ganhei, pronto, não vai. Não, tu vai passar e tal. Foi simples demais. E já no desenho, na série, não, tinha toda uma mística por trás, tinha toda uma história, tinha todo um contexto que antes, na época, eu confesso que até eu torci o nariz porque era como se tivesse muito demorado. Mas hoje eu sei que foi muito melhor, o mais demorado e melhor explicado, do que o resumido. Não gostei tanto do filme quanto eu achei que eu gostaria. Mas vamos lá, continuando ainda, temos o grande Tom e o grande Jerry. O Tom e o Jerry, que eram desenhos feitos para ser exibidos no cinema. Eles são de 1953. Tem noção? São desenhos que eram para passar nos cinemas e que fizeram sucesso na TV e que fazem sucesso até hoje. Até hoje o SBT, acho que todos os sábados, exibe os desenhos do Tom e Jerry na TV e faz sucesso, cara. Porque eu gosto de ver Tom e Jerry. Eu gosto. E agora só que tentaram fazer uma renovação e fazer os novos Tom e Jerry, sei lá, os filhos de Tom e Jerry, que pra mim foi uma bosta. Não gostei, ficou muito ruim. O bom era aquele clássicozão mesmo, que o Tom e o Jerry falava e que as pessoas que entravam no desenho não mostravam o rosto nunca e tal. Tinha uma certa curiosidade que gerava na criança por trás, até um medo mesmo também, como por exemplo, a Babá dos Muppets. Quem nunca quis ver o rosto da Babá dos Muppet Babies? Eu sempre quis. Os Muppets também foi um grande sucesso da época e lógico, que gerou essa curiosidade de saber como era o rosto da Babá dos Muppets. Eu morria de medo quando eles iam abrir o armário dos Muppets, porque sempre quando eles abriam o armário, vinha uma coisa bem diferente. Eles entravam num mundo diferente, inclusive misturava-se o desenho 2D com filmes, com imagens, com vídeos reais, né? Em live action, carne e osso das pessoas e tal, e ficava uma coisa meio assustadora, mas era muito divertido cá com sua turma. Como também era o Tom e Jerry, que o antigo, tá? Os novos eu não gostei. Outro que foi feito pro cinema, foi feito com intenção política, mas fez muito sucesso na TV, Pica-Pau. Pica-Pau, cara, é muito show de bola. Só que, por exemplo, a Record tá estragando o Pica-Pau, porque tá passando demais, e tudo que passa demais enche, como por exemplo, eu estava começando a odiar de verdade o Chris. Eu odiava o Chris.
Mas o Chris não vai entrar aqui hoje porque não fez a minha infância não, tá? Pode ter feito a sua, que bom que o Chris fez sua infância. Mas eu já tava começando a odiar o Chris, porque era Chris. Se passasse o primeiro episódio, não precisava nem botar comercial. A galera já sabia quais os outros episódios que viriam na sequência, de tanto que foi decorado. E eles estão fazendo a mesma coisa com Pica-Pau. Eles não variam, eles não dão um tempo do cérebro respirar e dizer assim, poxa, me livrei um pouco de Pica-Pau, vou ter saudade. Vou ter saudade de ver o Pica-Pau. Vou procurar assistir Pica-Pau de novo. Tá encharcando. Mas vamos lá. Outro, Chaves. Chaves, eu não sei como é que um cara, uma mente só, consegue escrever uma coisa tão atemporal como Chaves. A época que passa Chaves, Chaves vai ser atual. A época que passa Chaves vai fazer a gente rir. Cara, um seriado que está no ar com sucesso há 30 anos. Que tem fãs que perseguem o seriado do Chaves há 30 anos. Você já imaginou o que é o prêmio para um roteirista como esse, para um criador como esse, que é o Roberto Gomes Bolanhos? Muitos dizem que ele é um chato, que ele foi horrível por brigar com o Kiko, por direitos autorais do personagem, por brigar com a Chiquinha, por direitos autorais do personagem, mas não tira a genialidade do cara. O cara criou uma vila, criou personagens, criou situações que a hora que passar faz a galera rir. Tudo bem, não agrada 100% porque nada vai agradar 100%, mas eu gosto. E tem muita gente que deve estar assistindo esse vídeo que gosta também. Outro, Chapolin. Chapolin, cara, são coisas lá, ó, de 1970. 70, cara. Da década de 70, década boogie-woogie da história. E faz sucesso até hoje. Adorava, por exemplo, quando o Chapolin engolia as pastilhas encolhedoras, ou então usava a sua corneta paralisadora. Da corneta paralisadora, eu me acabo de rir até hoje. Da tinta invisível, poxa! E o pior é que tinha uma conexão com os personagens de lá, da Vila do Chaves, e com o Chapolin, mesmo que por muito tempo eles demoraram a se encontrar. E eu torcia por esse encontro, no dia que o Chapolin encontrasse o Chaves. E aconteceu. Na época, efeitos especiais que hoje em dia a gente vê e ri dos efeitos especiais, mas consegue se deixar levar pela história. E isso é fantástico. É como eu disse, o cara escrever uma coisa como essa é brilhante. O cara tem que... Ele já está imortalizado, ele não tem que ser imortalizado, ele já está imortalizado. Muito obrigado, Roberto Gomes Bolanhos, por você existir. Outra, Luluzinha. Eu adoro o desenho da Luluzinha, cara. Adoro, eu amo o desenho da Luluzinha. Mesmo sabendo que ela começou nos quadrinhos e tal, e tarará, e o desenho não é tão antigo e tal, mas o quadrinho é. O quadrinho é de 1935, a Luluzinha foi criada em 1935. Mas eu adoro a Luluzinha, o Bolinha e toda aquela turma. Doug Funny. Doug Funny tem uma história especial, particular, porque eu me identifiquei com o personagem muito, eu me identificava muito com o personagem. Comecei até a escrever um diário por conta do Doug Funny, e onde eu desabafava mesmo as coisas, aquela coisa da época de adolescente, aquela parte entre os 10 e os 14 anos, que você é novo demais para isso, mas velho demais para aquilo, e você simplesmente não se localiza em canto nenhum da sociedade. Você é velho, você é novo, você é isso, você é aquilo, você não é nada. Entendeu? Aí essa parte o Doug Funny me ajudou muito. E foi assistindo os episódios com aquela imaginação do Doug Funny que eu comecei a imaginar a minha vida e colocar certos pontos no eixo e tal, e fazer ela acontecendo aos pouquinhos, tá? Até hoje eu acho que eu ainda não sei direito como é que minha vida está sendo construída. Acho que a vida de ninguém está construída totalmente ainda. Como eu digo sempre, no jogo da vida só se termina com a morte. Então até eu morrer eu vou continuar jogando. Vamos lá! Depois do Doug Funny tem o Disney Club. Cara, eu conheci o Doug no Disney Club, que tinha o Cruz que passava a noite, às vezes eu odiava, cara. A galera querendo assistir a novela, queria botar a novela na hora justamente que começava o Cruz e tal. Cara, aquela ideia de uma TV pirata que invadia... Cara, eu tentei montar uma TV pirata, eu tentei invadir os sinais, eu me apaixonei pelo mundo da televisão
já gostava de recitar, de fazer na frente do espelho e tal, mas eu não sabia direito que isso poderia ser canalizado, por exemplo, para um vídeo como esse de hoje em dia que eu faço. Mas o Cruz me ajudou a mostrar que eu queria entrar na TV, eu queria fazer um vídeo, eu queria me ver ali, eu queria botar minha opinião, eu queria reivindicar e tal. E foi vendo aquele seriado, aquele negócio e me divertindo ali que eu comecei a gostar ainda mais do audiovisual. E foi graças a isso. Muito obrigado ao SBT, ao Disney Channel, quem quer que seja que tenha criado essa parada, que foi graças a vocês que vocês me criaram. Ou não me agradeça, né, por ter criado esse monstro. Tudo bem. Vamos lá. No Disney Club também eu encontrei o Jovem Hércules, que era um desenho muito massa, cara. Tinha saído o Hércules, o desenho. E como a Disney costuma fazer, depois que saiu o sucesso do desenho do Hércules, eles colocaram um seriado sobre o Hércules. E o Hércules voltou no tempo, encontrou uma série de amigos, voltou para a escola e foi viver uma escola, uma high school do tipo Estados Unidos, só que na Grécia Antiga, para Hércules e seus amigos. E era muito bom. Era muito bom. Muito bom. No Disney Club também teve Ana Pimentinha, Marsupilame, o Super Gambá, que eu gostava muito também, Os Pesadelos de Ned. Tinham muitos desenhos que ficaram na minha cabeça, na minha memória, e que eu gostava demais. Tinha Pateta e Max. Tinha também os Super Patos, também muito bons Super Patos, que até hoje de vez em quando eu procuro alguns para assistir, alguns episódios do Super Patos, do Pateta e Max, que foi quando o Pateta surgiu no seriado com o filho. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pena que acabou, né? Tinha também, depois As Meninas Superpoderosas. Já é mais pra cá, mais perto, né? Mas As Meninas Superpoderosas foi legal. Eu recebi um pouco de preconceito por assistir As Meninas Superpoderosas, mas não ligava. Eu assistia e daí? Eu não era daquele de comprar coisinha de adesivo da Menina Superpoderosa, colecionar Menina Superpoderosa e tal. O Batman também, eu gosto muito até hoje, todos os desenhos do Batman. O Superman também, Liga da Justiça, mas esses são mais jovem. Tem um desenho do Batman que é bem antigão, que eu gostava dele e tal. Mas tem também As Três Espiãs, que fez muito sucesso, gostava pra caramba, que foram 26 episódios, muito bons por sinal, e era divertido ver As Três Espiãs. Eu me divertia muito vendo aquele desenho. Achava de uma noção muito boa, que eram meninas fúteis, mas que tinham sacadas bem inteligentes. Mesmo ela tendo uma futilidade muito grande, que eu sei que a mídia precisava vender produto disso aí, né? Outra, Caça-Talentos. Era muito bom, cara. Por mais que os meninos fossem machistas o suficiente para dizer eu não assisto a Fada Bela, mas assistia. Assistia escondido. Eu tenho certeza que assistia. Assistia a Fada Bela, Angélica com aquelas pernas muito grossas, aquelas bochechas bem gordinhas e rechonchudas, e fazendo mágica, utilizando o poder do seu cordão e aquele... coisinha assim, tá? Com muitos bons atores maravilhosos e com histórias bem legais que faziam me divertir. Inclusive, revelando aí para o Brasil uma atriz que eu amo demais, que era aquela que fazia a Marinette, que eu não sei por onde anda, eu acho que é Cláudia Rodrigues. A Cláudia Rodrigues tá fazendo muita falta na TV, eu gosto demais daquela atriz. Tinha também... além da Fada Bela, tinha outros e outros seriados que, sei lá, fizeram... Ih, tremi a câmera. Sim, vamos lá. O Gloob Gloob era muito bom, cara. Aqueles peixinhos que eram gravados assim, ó, com um chroma key, aí apagava o corpo do ator e ficava só a cabeça do peixinho lá, e Gloob nadando e tal, e assistiam lá uma TV que estava passando... os desenhos, as animações, inclusive animações de Tim Burton, o meu super ídolo Tim Burton. E outra, as revistinhas da Turma da Mônica, cara. Turma da Mônica, muito bom, Turma da Mônica. O Ziraldo com o Menino Maluquinho. Cara, eu adorava ler o Menino Maluquinho. E outro desenho no qual eu me identificava. E outra que eu não posso ver da Turma da Mônica é o Cebolinha. Eu me acabo de rir com o Cebolinha até hoje. Tanto no quadrinho quanto nos vídeos.
E é isso. Isso foi um resumo do que eu pude fazer o mais rápido possível para o vídeo não ficar tão longo do que foi a minha infância. E se você quiser fazer um comentário, manda para mim que eu mando no próximo vídeo. Também curte aí, compartilha. Se você gostou, se tem alguma coisa que você lembrou que eu não falei aqui, manda pra mim também. Se tem algum desses que eu falei, que você tem uma opinião diferente da minha, manda pra mim também. E claro, né? Se inscreve no canal, que é melhor ainda, pra tudo que eu postar você tá sabendo antes de todo mundo. Também quero mandar um abraço todo especial pra minha amiga Elaine Oliver, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é uma das responsáveis pelo grupo da Gina e do Fernandinho, do Meu Pedacinho de Chão. A novela Meu Pedacinho de Chão traduziu a linguagem do infantil de uma maneira muito pura, muito artística. E, claro, só o Luiz Fernando para fazer uma coisa dessa. Então, o Luiz Fernando é uma das pessoas que eu admiro bastante e que eu acho que deveria ser homenageado aqui nesse vídeo também. Tô dedicando a você e a todo o pessoal do grupo aí do Meu Pedacinho de Chão, do Gina e do Ferdinando, porque eu acho que ele provou com a obra dele que mesmo falando para adultos, a gente não precisa perder a infantilidade, perder a pureza da criança e perder essa época que é tão boa na vida da gente, que a gente não tem preocupação com nada, a gente sabe perdoar, a gente sabe fazer as coisas direito e a gente tem uma pureza no coração que aos poucos, quando vai crescendo, vai perdendo, e ele tenta resgatar isso com arte, que é uma das coisas que mais faz a gente pensar e que mais toca o coração. Como eu disse, a arte é a expressão da verdade e ele faz muito bem isso, e esses desenhos animados, tenho certeza, quer voltar à pureza do seu coração, quer relembrar épocas boas, quer ser uma pessoa melhor, vai ver desenho animado, vai fazer coisas boas, vai expressar o seu amor, vai ter de volta, sentir de volta sensações que você teve quando era pequeno, com uma comida que você comeu fazia tempo, mas que comeu quando era pequeno, com um lugar que você visitou quando era criança, com uma música que você ouviu quando era criança. Vai fazer isso nesse Dia das Crianças, vai aproveitar o feriado para fazer uma coisa boa, não sozinho, mas quanto mais pessoas você puder fazer isso, melhor. Então até a próxima e tchau!